Tinham dias que no mesmo dia eu estava vestido como normalmente eu estava, de manhã, e à tarde eu estava vestido de gari, passando pelo mesmo lugar, encontrando a mesma pessoa. E quando eu estava vestido de gari, ninguém olhava para mim. Raramente me davam um bom dia. Quando ele estava lá com o uniforme de gari. Aí eu separei aqui pequenos, apenas 4 trechinhos da tese dele. Ele diz assim: em geral, as pessoas enxergam apenas a função social do outro. Quem não está bem posicionado sob esse critério, vira mera sombra social. Ou seja, se você não tem uma boa função social na sociedade, você é uma sombra, você é o sobrante. É o que ele está dizendo, ficou provado. Olha-se a função social. Ele diz: professores que me abraçavam nos corredores da USP passavam por mim e não me reconheciam por causa do uniforme. Às vezes, esbarravam no meu ombro e, sem ao menos pedir desculpas, seguiam me ignorando, como se tivesse encostado em um poste ou em um orelhão. Aí aqui já é mais uma conclusão a que ele chega. Ele vai dizer: a moral e os costumes que dão cor à vida têm muito maior importância do que as leis, que são apenas uma das suas manifestações. A lei toca-nos por certos pontos, mas os costumes, eles nos cercam por todos os lados e enchem a sociedade com o ar que respiramos. Ou seja, não é lei, não é obrigação você falar com gari. A lei não obriga isso. Mas o bom costume que nós não temos, a boa educação que nós não temos por causa da nossa empáfia, por causa de atribuirmos valor de acordo com a classe e a função social, não nos permitem fazer isso. A última, ele diz assim: acredito que essa experiência me deixou curado da minha doença burguesa. Esses homens, hoje, são meus amigos. Conheço a família deles e frequento a casa deles nas periferias. Mudei. Nunca mais deixei de cumprimentar um trabalhador. Faço questão de, ao transitar pelas ruas, parar, dar bom dia e perguntar o nome do trabalhador. Com esta atitude, estou dizendo para ele que eu sei que ele existe. E sei que isto é importante porque eles, na maior parte das vezes, são tratados pior do que um animal doméstico. Porque o animal doméstico é chamado pelo seu nome. Na verdade, essas pessoas são tratadas como se fossem uma coisa. Isso não corresponde? Eu pergunto: você sabe qual é o nome da pessoa que limpa os corredores do prédio onde você mora? Você sabe qual é o nome do lixeiro que todo dia retira o lixo da sua casa? Você que mora em casa. O lixeiro da minha casa é a faxineira, porque eu moro em apartamento. Mas você que mora em casa, você tem alguém que normalmente é a mesma pessoa, passa na frente da sua casa recolhendo lixo.
sabe o nome dele? Como que você trata o garçom que numa festa de aniversário, de casamento, está ali servindo você? Com educação, com gratidão? Como que nós tratamos as pessoas que nos servem em serviços aos olhos da sociedade inferiores? Como que você lida com um frentista? Como que você lida com um caixa de supermercado? Meus irmãos, isso é pecado. E como eu pretendo mostrar para vocês nos próximos minutos, isso é pecado seríssimo. Vocês vão ver. Tiago vai dizer que ter uma atitude de arrogância para com os outros, manter uma postura de desprezo para com qualquer pessoa, isso é infringir o 6º mandamento. Isso é seríssimo, isso é gravíssimo aos olhos de Deus. Isso é tão sério que algo parecido é dito por Jesus quando ele diz assim: não desprezeis a nenhum destes pequeninos. Aquele verso famoso, o verbo desprezeis ali, catafronel no grego, significa olhar de cima para baixo. Não olhe de cima para baixo para ninguém. E aí Tiago, então, ele tem toda a razão no final do verso 4 a dizer que quando nós temos uma atitude como esta, nós estamos, o que diz aí, tomados de perversos pensamentos. Isso é coisa diabólica. Verso 5, ele diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então ele continua aqui na sua tese, ele continua a expor aquilo que há de errado no fazer acepção de pessoas. No verso anterior, ele menciona a acepção de pessoas com base na aparência. Agora, ele vai acrescentar um item, a ideia de que a nossa acepção de pessoas, a nossa acepção, ela não apenas está errada, com base no que ele já falou, mas ele diz: a nossa acepção, ela inverte a maneira como Deus vê as pessoas. E ele começa dizendo assim: ouvi. E essa expressão ou esta exortação, ouvir, se você se lembrar e se você conhece um pouquinho da Bíblia, essa exortação ouvir, ela sempre foi usada quando uma mensagem muito importante estava para ser transmitida. Os profetas, eles sempre usaram esta fórmula, ouvir, querendo chamar a atenção das pessoas, dos seus ouvintes. Jesus e os apóstolos, pode ler os evangelhos, sempre que eles se dirigiam ao público em geral e queriam transmitir um importante ensinamento, eles diziam: ouvi. É como se eles estivessem dizendo: presta atenção no que eu vou falar agora. Ou seja, era uma fórmula, era um jargão introdutório de algo muito importante que estava para ser dito. Tiago então diz: ouvi, meus amados irmãos. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, Deus, que soberanamente escolheu os pobres da perspectiva do mundo para serem ricos na fé. E essa declaração de Tiago aqui, a gente tem que ter um pouco de cuidado,
para ela não ser entendida como uma afirmação de que todo pobre é eleito de Deus e vai ser salvo. Não é isso que Tiago está dizendo aqui. Porque existem alguns segmentos da chamada teologia da libertação que encontram e veem na pobreza um sacramento, um requisito para a salvação. Não é isso que Tiago está ensinando aqui. Tiago, ele está fazendo um contraste entre a maneira como o mundo e Deus veem as pessoas. O mundo, está dizendo Tiago, considera e atenta para o exterior. Deus observa o coração. Então o ponto de Tiago aqui é que os seus leitores, ao discriminar os seus irmãos pobres, estavam fazendo a mesma coisa que o mundo. Quando discrimina o desfavorecido e trata-o de acordo com a sua aparência, está fazendo a mesma coisa que o mundo. E ele então diz, olha, no reino de Deus não existe espaço, prestou atenção no que eu falei? No reino de Deus, não na igreja apenas. Porque a gente pode pensar que essa ordem aqui é só para a igreja, que lá fora nós estamos liberados para fazer o que a gente bem entender. Isso é teologia dualista. Não é bíblica, não é cristã. Aqui nós somos uma coisa, lá não. No reino de Deus, todos os lugares, não existe espaço para tratamentos diferenciados, baseado na situação econômica das pessoas. Tiago diz, olha, é no mundo que as pessoas ricas recebem privilégios, recebem regalias, recebem honras, recebem vantagens. Isso é no mundo. Na igreja, não. E tem mais uma coisa. Tiago diz assim, olha, nós só agimos assim. Ele está dizendo porque ele precisou dizer, não foi Deus que escolheu os pobres do mundo para serem ricos em fé? E vocês não estão conseguindo enxergar isso. E aí ele então diz de forma indireta, nós só agimos assim para com os pobres porque nós não conseguimos visualizar e enxergar o que Deus vê. Porque se nós enxergássemos e visualizássemos o que Deus vê, nós jamais trataríamos o pobre da forma que tratamos. A pessoa que foi justificada por Deus, por mais pobre que ela seja, ela possui, na frase de C.S. Lewis, um eterno peso de glória. Tem um livro de Lewis, se não me engano o título é esse, Peso de Glória. E C.S. Lewis, ele vai dizer nesse livro o seguinte, um dos parágrafos do livro, Lewis diz assim, a pessoa mais insignificante e desinteressante com que você fala hoje, se ela é justificada ou foi justificada por Deus, essa pessoa, a mais insignificante, será um dia uma criatura que, se você pudesse visualizar agora, você seria fortemente inclinado a cair de joelhos e adorá-la. Lewis está dizendo, olha, aquele ser mais insignificante, quando ele for glorificado, ele se tornará numa criatura tão espetacular, que se você hoje pudesse visualizar
o que a aguarda, você teria a tendência de adorá-la. Porque, como disse o apóstolo Paulo, quando nós chegarmos ao céu, nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. Então Tiago está dizendo, olha, é porque vocês não conseguem ver. Esse tratamento que vocês dão aos pobres é porque vocês não enxergam o que Deus enxerga. Verso 6: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Ou seja, a denúncia continua. Tiago não para, não. Tiago parece aquele lutador de UFC que está ali, batendo no camarada, o juiz já veio para separar a briga, ele empurra o juiz e continua batendo. Ele diz, vou continuar a minha denúncia. E ele continua denunciando e continua condenando a atitude de desprezo dos seus leitores para com os pobres. É como se alguém dissesse assim, eu já entendi o que você tem para falar. Não, você já entendeu, mas você vai ouvir mais. Fica quieto aí que eu vou falar mais, você precisa saber mais. Então, essa denúncia contínua de Tiago, e aqui no verso 6, ela aparece logo depois da afirmação de que Deus honra e cuida dos pobres. Ele diz, vocês estão menosprezando os pobres. Essa denúncia aparece logo depois do verso 5, quando ele diz, Deus é aquele que honra o pobre. Isso mostra que Tiago está fazendo uma comparação da atitude divina e da atitude humana para com o pobre. E, gente, biblicamente, desonrar o pobre é igual a afrontar a Deus. Quando nós desonramos o pobre, nós estamos afrontando e ofendendo a Deus. Provérbios 14:31 diz lá assim, quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas aquele que lhe dá honra e se compadece do necessitado é semelhante a Deus. Quem oprime o pobre insulta o seu Criador. Então, além da denúncia e da condenação, Tiago agora ele vai começar a dizer assim, olha, não é só pecado, mas vocês, ao valorizarem o rico em detrimento do pobre, vocês são incoerentes. Ele vai dizer assim, os ricos que vocês valorizam, que vocês colocam em lugares especiais, são os mesmos que oprimem vocês lá, pagando baixos salários a vocês. Os ricos que vocês valorizam são aqueles que demoram a pagar, são aqueles que muitas vezes pagam atrasado ou muitas vezes não pagam o salário de vocês. Não, o meu paga direitinho. Ah, é? Mas paga um salário irrisório, pequeno, ridículo. E fica rico em cima da sua mão de obra. São esses ricos que vocês valorizam. Então existe exortação, existe denúncia, ele mostra a incoerência e ele diz, olha, além dos ricos explorarem vocês, isso denuncia ou isso revela outra coisa, isso é injustiça. Porque esses mesmos ricos que vocês valorizam são os mesmos que não têm a menor pena em, quando precisar, arrastar vocês para os tribunais. Ele diz aí.
armar tribunais, preste atenção, armar que eu digo é armação mesmo. Armar tribunais para condenar pessoas inocentes, usando como instrumento o braço da lei, sempre foi algo muito natural na história. A Bíblia mostra isso. Lembra lá da história da vinha de Nabote? Lembra lá? O que Jezabel fez? Uma armação. Para quê? Para se livrar de Nabote e apanhar o terreno que era dele, era da família dele, que ele não queria. Levou para o tribunal, fez uma armação lá com ele. Como que Jesus foi condenado para a cruz? Numa armação. Julgaram Jesus de madrugada, passaram por cima de várias leis. Tiago está dizendo que isso é coisa de rico, opressor. E aí ele diz, esses ricos, opressores e cruéis, quando entram nas igrejas, eles recebem tratamento especial. Enquanto que aqueles que Deus escolheu para serem ricos na fé, são menosprezados. Meus irmãos, grande era o pecado daquelas igrejas. E não só delas, mas de toda a cristandade que ao longo da história se deixa levar e se guiar pela aparência das pessoas. E valoriza o prefeito, o vereador, o governador, o empresário tal. E coloca na frente da igreja, assim, bancos lindíssimos para sentar os diáconos que têm grana. Grande é o pecado das igrejas. Tiago diz, lugar na igreja é lugar, a igreja é lugar onde todos devem ser tratados de forma igual. Verso 9: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Olha só, Tiago, ele não vê o preconceito contra o pobre como algo banal, como algo trivial. Ele afirma que essa atitude é um desvio gravíssimo do padrão de justiça divino. E isso fica evidente no verso que vem a seguir, o verso 10, ele diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha só, eu acho que em 15 minutos eu termino, ou até menos. Mas traz a sua atenção aqui agora, para a parte final aqui. Olha o que Tiago está dizendo nesses versos finais. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Lei aqui se refere aos 10 mandamentos. E a gente pode dizer isso por causa do que ele vai dizer no verso 11 aí. O verso posterior confirma isso. E aí ele diz aqui, guardar toda a lei significa obediência completa a todos os mandamentos. E olha só, grande parte das pessoas que constituíam o judaísmo daquela época acreditavam sim que era possível guardar a lei de forma total, acreditavam nisso. Basta você lembrar daquele jovem que chega rico, que chega diante de Jesus, e Jesus vira para ele e diz, ele pergunta como que faz para herdar a vida eterna. Jesus começa falando da lei. O que ele vira para Jesus e diz? Tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ele acreditava nisso. Ele acreditava que fosse possível. Paulo, antes de conhecer a Cristo,
Leia lá os escritos dele em Filipenses. Ele vai dizer, olha, eu era um fariseu irrepreensível nos caminhos da lei, fazia tudo certinho. Então, diferentemente do judaísmo legalista, que observava os aspectos externos da lei, aparece o Novo Testamento, deixando evidente a corrupção que existe no coração do homem. O Novo Testamento mostra, o homem é pecador, é pecaminoso, nós herdamos o pecado de Adão, todo mundo nasce condenado. E o Novo Testamento diz, olha, por causa da corrupção que existe no coração do homem, não é possível que ninguém cumpra a lei em sua totalidade. O cristianismo diz que é uma hipótese inatingível, é impossível. Se você tem alguma dúvida, leia Romanos 7. Se eu não me engano, quando nós estudamos Romanos aqui na igreja, nós ficamos um longo tempo em Romanos 7. Romanos 7, Paulo fala na primeira pessoa do singular. E ele descreve a derrota e o fracasso do judeu piedoso que tenta guardar a lei como caminho de vida. Paulo vai dizer do fracasso do judeu que não entende que a lei, ela tem a função de nos levar para Cristo, de nos apontar para Cristo. Tiago então diz o seguinte, se alguém guarda quase toda a lei, mas tropeça num único ponto, só em um, Tiago diz assim, ela é culpada de ter transgredido todos os mandamentos da lei. Se você se torna culpado de só um, na verdade você é culpado de todos. Se ela faz aquilo que um mandamento proíbe, ou ela deixa de fazer aquilo que um outro mandamento exige, ela se torna culpada de transgressão de toda a lei. Ela infringiu os 10 mandamentos. Não é somente pelo único mandamento quebrado que ela vai ser julgada e condenada. Ela vai ser julgada de transgredir todos os mandamentos. E aí, gente, preste atenção. Eu não sei se você consegue compreender as repercussões, as consequências, as implicâncias dessa palavra de Tiago aqui. Tiago está dizendo, olha, diante de Deus, quebrar um mandamento equivale a quebrar todos. Isso significa o quê? Que o mentiroso, ele é tão culpado quanto o adúltero. Mas nós não agimos assim. Isso significa que o fofoqueiro, ele é tão responsável quanto o assassino. O que está dizendo aqui? É óbvio, eu não estou sendo simplista, e nem Tiago está querendo transmitir isso aqui. Tiago e nem eu, nós não estamos minimizando a gradação que existe em termos de consequências entre os tipos de pecado. É claro que uma fofoca que você faz dentro de casa e cria um mal-estar, dura o quê? 3 dias, isso se resolve. Agora um adultério, um assassinato, não dura 3 dias. As consequências são maiores para se tratar. Claro, não estou minimizando isso. As Escrituras, elas nos ensinam que, embora todo pecado seja transgressão da lei, óbvio, gente, existem circunstâncias atenuantes, agravantes, existe lá a motivação, os precedentes que tornam alguns pecados mais graves que outros.
O próprio Tiago aqui, ó. O próprio Tiago, dá uma olhada aí no capítulo 3. No capítulo 3, verso 1, ele vai dizer: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ele diz: olha, os pecados dos mestres receberão um juízo maior.